Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Roberval e hoje eu quero contar para você uma história impressionante que aconteceu não apenas comigo, mas estava eu nessa empreitada e mais 3 companheiros. Eu trabalho como pedreiro, na verdade eu cheguei a mestre de obras, mas eu trabalho como pedreiro e também tenho grande prática como carpinteiro. Foi exatamente por isso que eu aceitei uma obra numa casa de praia. É um lugar realmente muito bonito do Rio de Janeiro, mas é um lugar assim mais deserto. Aquela casa estava bastante abandonada quando a moça, uma senhora, por volta mais ou menos de uns 45 anos, me contratou para que eu fizesse uma reforma ali. Era uma reforma importante, porque aquela casa, segundo ela, estava fechada havia muito tempo e ela tinha resolvido voltar a frequentar a casa com a família. A casa, curiosamente, ela era diferente das demais, porque ela era toda feita em madeira, mas madeira de lei, madeira muito boa. E aí eu combinei com ela o trabalho e exatamente devido a esse meu talento como carpinteiro, marceneiro, iria me ajudar bastante, além do meu trabalho com alvenaria, como pedreiro. Eu e mais 3 ajudantes. E de repente a obra começou a ficar bastante adiantada. Chegou a hora de eu trocar a porta principal, porque aquela porta antiga estava um pouquinho mais estreita e com curva superior. Eu teria que colocar uma porta mais larga ali e parte superior reta. Casa toda de madeira, tudo de madeira, casa grande, com 3 banheiros, 2 andares. Mas era, de fato, uma casa muito antiga. Estávamos ali para a reforma daquela velha casa. E na fase final, olha, deu serviço, viu? Ao todo, nós ficamos trabalhando ali 4 meses. E para tirar uma porta curva e colocar uma porta reta, é complicado. Eu não sei quem esteja ouvindo nesse instante, mas se entender um pouquinho de construção, vai saber o que eu estou falando, especialmente o trabalho de carpintaria, de marcenaria. Você vai tirar uma porta curva e colocar uma porta reta, isso é bem complicado. Mas é um trabalho que eu tinha experiência, que eu fazia sempre. A casa, ela ficava entre uma mata, era uma mata de preservada, uma mata atlântica, e o mar. O lugar é Mangaratiba, Rio de Janeiro. Exatamente de frente para os fundos da casa tinha um cemitério. Então o lugar era bem sinistro. Depois da reforma que nós fizemos, até que a casa foi mudando de ares, foi ficando um ambiente bastante agradável. Muitos animais silvestres vinham nos visitar, como os micos que vinham comer banana. A gente até levava banana, porque a gente achava uma graça os macacos comendo as bananas.
e eu colocava na beira do telhado e eles vinham apanhar. A casa, quando nós entramos nela, a vizinhança comentou que era tida e havida por mal assombrada. A população local acreditava ser aquela casa mal assombrada. Mas eu nunca me assustei com esse tipo de coisa à toa. Dos ajudantes que eu tinha lá, dos 3, tinha uns 2 bem cismados. Mas eu nunca liguei muito para isso. Inclusive, eu fazia a ronda toda noite em volta da casa antes de dormir, para ter certeza que tudo estava bem. Porque devido à distância que havia da minha casa para o local daquele trabalho, eu aproveitava e pernoitava lá com os ajudantes, com a turma. Durante a noite, enquanto dormíamos, eu e os 3 ajudantes que trabalhavam comigo, eu percebia que havia muitos estalos. A madeira produzia muitos barulhos assustadores. Mas os meus colegas ficavam assustados. No entanto, eu, experiente com obra, eu acreditava que era simplesmente por causa da dilatação. Aquecia durante o dia, era o que havia, e durante a noite, devido à umidade do ar, o mar tão próximo, aquilo se comprimia, provocando os estalos. Eu procurava me fiar nisso, para que os meus ajudantes não fugissem. Eu tinha medo de ficar sozinho ali. Aliás, eu precisava deles. Calma, isso não é nada. Isso é a dilatação da madeira, que dilata muito com o calor, depois a umidade vai retraindo a madeira, daí os estalos. Calma, não se assuste não. Mas uma coisa eu vou dizer. Era cada estalo que eu, apesar de toda a minha experiência profissional, eu confesso a vocês, estalo daquele jeito eu nunca tinha escutado. Pareciam raios que caíam. Dava a impressão, em alguns momentos, de que estava havendo uma tempestade lá fora. Barulhos como se fossem assim, de raios. Mas eram estalos da madeira. Até ali eu estou acreditando tudo aquilo, a coisa que eu já disse da dilatação da madeira. Mas eu comecei a mudar de opinião no dia que eu troquei a porta da sala. Quando eu terminei de colocar a nova porta, eu tive uma surpresa desagradável. A porta não abria completamente, porque a porta batia em uns 10 centímetros do final do corrimão da escadaria que levava para o andar superior. Não é possível. Eu não iria cometer um erro grosseiro desse. Eu medi. Inclusive, meus ajudantes me olhavam assustados. Ué, mas o senhor mediu? Sr. Roberval, o que deu errado? Não é possível. A porta batia em 10 centímetros, pelo menos, do corrimão. Ora que 10 centímetros é um erro grosseiro. A gente falando em 10 centímetros, para aquele tipo de erro, era um erro importante. Bom, mas de qualquer forma, eu teria que pensar em algo para que a porta pudesse abrir totalmente. Eu decidi deixar a porta do jeito que estava naquela noite, para eu mexer nela no dia seguinte. O dia já estava terminando, era muito trabalhoso, eu teria que fazer toda a retirada da porta novamente, fazer de novo o estudo das medidas, ver o que estava acontecendo. Era um trabalho demorado, e isso já às 6 da tarde, vamos deixar para o outro dia. Um dia, inclusive, antes da troca da porta, já tinha acontecido algo que me chamou demais a atenção. O meu pessoal tinha colocado o vaso e o lavatório novo num dos banheiros de cima. E testamos o vaso, o lavatório, para ver se tudo estava bem. Só que quando o dia amanheceu, eu deparei com o lavatório completamente solto
e com um encanamento todo folgado, provocando até um grande vazamento, como se alguém tivesse soltado de propósito tudo aquilo. Chamei os rapazes. O que houve? Senhor Roberval, o senhor viu, estava tudo certo. Verdade, eu tinha verificado. Estava tudo certo. Ora, quem soltou esse lavatório? O vaso já não estava mais fixo, firme no chão. Estranho, muito estranho. Pedi para que os rapazes refizessem, recolocassem de novo o lavatório, recolocassem de novo o vaso. Ok. Aí foi quando veio aquele serviço todo, a troca da porta, e de repente aquilo que deu errado, a porta pegando no corrimão. Aí eu deixei esse serviço para o dia seguinte. Como eu disse, era fim de tarde, comecinho da noite, não dava tempo, era muito trabalho. Então no dia seguinte, logo cedo, a primeira coisa que eu fiz foi levantei, comemos lá alguma coisa, fizemos um de jejum. Nós já comprávamos aqueles pães especiais ensacados, industrializados. Então comemos um pãozinho, esquentamos um leite, fizemos um café. Eu me alimentei e falei, bom, agora vou tocar a obra direitinho com a porta, o problema da porta. Quando eu chego para mexer na porta, que estava batendo uns 10 centímetros no corrimão, quando eu desço, que eu mexo na porta, a porta abriu até o final, não toca mais no corrimão. Eu fiquei estupefato. Chamei os rapazes. Gente, por favor, vocês viram ontem? Vimos sim, senhor Roberval. O senhor quer já tirar a porta? Não. Eu não quero tirar a porta, eu quero que vocês observem uma coisa. Olha aqui. Eu abri e fechei a porta. Abri até o final e fechei a porta. Normalmente ela não pegava no corrimão. O que aconteceu? Os rapazes me olharam com os olhos arregalados. Eu falo, senhor Roberval. Tem algum mistério nessa casa. Como é que pode? Nós todos vimos ontem que a porta pegava uns 10 centímetros do corrimão e agora tá assim, normal. Falar que o corrimão diminuiu de comprimento 10 centímetros durante a noite devido àquela coisa que o senhor explica da madeira, da dilatação da madeira. Era muita coisa. É óbvio que a dilatação da madeira não poderia explicar aquele fenômeno. 10 centímetros a menos no corrimão era muita coisa. Ficamos muito confusos, porque aí teve a soma do acontecido com o lavatório, com o vaso, e agora essa do corrimão. Enquanto nós conversávamos sobre o ocorrido com o corrimão, eu olhei, mas fui eu quem olhei. Eu olhei para cima e no final da escada eu vejo um vulto de mulher. Ela estava num vestido amarelo. Ela passou rápido na parte de cima, em direção ao banheiro onde aconteceu o vazamento, que inclusive os rapazes já tinham refeito o serviço. Eu vi a mulher passando num vestido amarelo. Eu não sou de fazer alarde. Eu não podia assustar aqueles rapazes, como eu disse, eu dependia deles. Eu vi a mulher. Pensei comigo, será que é essa mulher que está fazendo tudo isso? Tentando nos assustar. Mas por que ela faria isso? Estávamos, inclusive, melhorando a casa. Estávamos reformando a casa. Porque quando nós chegamos, a casa era uma morada de morcegos, a varanda tinha desabado. Fizemos uma parte em concreto, transformamos a velha casa numa casa
de fato bonita, voltava a ser uma casa bonita, com vida. E não demoraria muito tempo, ela seria de novo abrigada, abrigaria pessoas, teria alegria da presença humana. Já tinha inclusive a alegria das nossas presenças. Olha, os rapazes que estavam comigo, eles tinham que saber da mulher, e eu também não ia guardar aquele segredo só para mim. Vocês viram o que eu vi? Um deles falou: eu vi, seu Roberval, a mulher de vestido amarelo. Vi, ela entrou no banheiro, né? Foi a confirmação de que ele tinha visto. Ela entrou no banheiro. Vamos lá? Ô, seu Roberval, o senhor vai me desculpar, eu não tenho coragem. Tá, vocês fiquem aqui, atentos, eu vou até lá. E eu fui subindo a escada. A cada passo que eu dava na escada, eu lembrava da minha mulher, da minha esposa, que havia me ensinado tantas orações. Tinha uma que era muito forte, que dizia: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, foi crucificado. Eu comecei a me lembrar dessa oração, eu comecei a fazer essa oração. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E os rapazes olhando, e meus passos que iam sendo dados naquela escada. Quando eu cheguei à porta do banheiro fechada, e eu tinha certeza absoluta que aquela mulher de vestido amarelo estava lá dentro, peguei na maçaneta do banheiro. Quando eu peguei na maçaneta do banheiro, sabe quando você faz força para abrir e você sente que do outro lado, do lado interno, alguém está segurando a maçaneta? Não é que a maçaneta está endurecida, engripada, não é esse defeito. Não é esse. É quando você... Porque eu com a minha força de homem, eu coloquei assim, força, eu conseguia mover um pouquinho, mas se percebia que do outro lado alguém fazia força segurando a maçaneta. E eu tive a certeza absoluta nessa hora que era a mulher segurando a maçaneta da porta. Eu não sei de onde veio a luz, mas veio a luz. Eu soltei a maçaneta da porta. Eu falei: não posso lutar e brigar com uma coisa que não pertence a esse mundo. Então eu soltei a maçaneta da porta e eu falei assim: minha senhora, entenda que nós estamos aqui em paz nesta casa. Eu e os meus amigos viemos para trabalhar, para melhorar as condições dessa casa. Se ela te pertence, continuará te pertencendo. Não viemos tomar a sua casa. Embora eu gostaria de falar para a senhora que a sua casa já não é mais neste plano. A sua casa agora fica em outro plano que não esse. Que a luz a receba. Que Jesus a receba. Que os bons espíritos de luz a encaminhem, minha senhora. Mas, por favor, nos deixa trabalhar em paz. Por favor. Eu vou entrar no banheiro. Com a sua permissão. Eu vou entrar no banheiro. Eu acabei de falar isso. E eu ouvi de dentro do banheiro como um som, um barulho que remetia exatamente a isso. Era como que se alguém tivesse soltado a maçaneta da porta. Aí eu coloquei a mão na maçaneta da porta
Estava leve, normal, girei, abri a porta e nada, absolutamente nada no banheiro, nada. Entrei no banheiro, o vaso normalíssimo, o lavatório normal. Eu até abri a torneira. Na medida em que a água escorria no lavatório, eu sentia que estava, de certa forma, lavando qualquer resquício que pudesse haver ali. Eu saio do banheiro e volto para a escada. Eu tinha que descer a escada. E quando eu olho, os meus amigos, os meus colegas, os 3 estão lá embaixo. Cada um dentro da sua fé, fazendo também uma oração. Eu desci a escada e falei para ele: olha, podemos trabalhar em paz agora. Eles até acharam que eu fosse espírita. Não, se eu tiver qualquer tipo de dom relacionado a isso, eu jamais procurei saber, eu jamais investiguei, embora um dos rapazes tivesse a certeza absoluta que eu fosse médium. Ele tivesse a certeza absoluta, mas isso eu jamais tive certeza, convicção. Terminamos o serviço, a casa ficou perfeita, a porta eu não precisei mexer, nunca mais bateu naquele corrimão. Até que a dona da casa, a moça com a qual eu combinei o trabalho, o serviço, ela veio fazer a averiguação final, porque ela entrega, era o acerto que ela teria que fazer conosco, financeiro, e a entrega. Entreguei a casa, ela adorou o trabalho que nós fizemos, e teve um momento que partiu dela. Os rapazes queriam que eu tocasse no assunto. Eu até prometi para eles que eu iria tocar. Mas houve um momento que partiu dela. Ela olhando para mim, ela falou assim: Sr. Roberval, teve algum problema na casa? Eu já tinha entendido o que ela queria dizer, mas eu não queria ter dúvida. Problema com relação a quê que a senhora fala? A obra saiu tudo a contento, tudo certinho, como só está vendo. Mas com relação a quê? Vocês viram alguma coisa assim na casa? A senhora fala de espiritual? De diferente? É assim. E por que a senhora está falando disso? Essa casa estava abandonada porque ninguém da minha família queria mais vir para cá. A minha avó morreu nela, era dela. E a minha avó, quantas e quantas vezes os filhos, meus tios e entre estes, a minha mãe, queriam tanto levá-la para a cidade do Rio de Janeiro, mas ela dizia para quem quisesse ouvir que nunca ela sairia dessa casa, nem morta. A vovó dizia isso, que nem morta ela sairia dessa casa. E desde então, ninguém tinha mais paz para ficar aqui, porque a vovó, ela aparecia na casa. E eu pretendo, sei lá, dependendo do que o senhor me disser, agora que eu reformei a casa, ou colocá-la à venda, ou começar a frequentar, porque eu acho aqui tão lindo, o lugar é maravilhoso, a casa é tão boa. O senhor viu alguma coisa? Dona Elizabeth, a senhora sabe que eu jamais brincaria com esse tipo de assunto. Eu conversei, eu não sabia, mas eu conversei com a senhora, sua avó. O senhor está brincando? Foi. Só que eu tenho certeza absoluta de que depois da conversa que nós tivemos, ela foi embora para sempre. Não diga. O senhor é espírita? Não. Aquele meu amigo que estava perto falou: mas ele é médium. É a opinião dele, não, eu não sou.
Mas a senhora pode ter certeza absoluta que ela foi embora para o lugar que ela deveria ir. Se a senhora quiser vender a casa, obviamente é uma questão de foro íntimo. A senhora vai decidir. Mas, se quiser vir para casa e ficar nela como eu tenho ficado, pode ficar tranquilo, sossegada. A senhora não vai ter mais perturbação nenhuma. E vocês acreditam que desde então, não apenas ela, a dona Elizabeth, mas a família inteira dela frequenta a casa de maneira normal? Até hoje a família mantém, porque é um imóvel maravilhoso, terreno espetacular, muito grande, o lugar é lindo. Até hoje. Até já fui convidado pela família e passei com eles lá, com a minha esposa, um fim de semana muito agradável. Mesmo sem ser espírita, eu consegui ajudar. Bastou que eu falasse de Jesus na hora certa e de luz na hora certa, conforme vocês acompanharam. Se você gostou da minha história, curta mandando o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E, por favor, ajude o Paulinho Boa Pessoa enviando um valeu demais. Assim termina a minha história da meia-noite.